E aí, bom diazão, minha comunidade. Bom dia, vibe do dia. Terça-feira. Bora entender sobre as energias desse céu. Sei que vocês estão aqui, ó, esperando ansiosos essa vibe chegar. A gente teve esse final de semana de feriado, de Páscoa e tudo mais, e acabou que a vibe tava acontecendo, mas em desordem, né? Agora a gente vai voltar para nossa rotina diária. Se você é novo por aqui e ainda não sabe, este canal te entrega diariamente a vibe do dia, que é o quê? A visão astrológica do nosso céu do momento, porque assim na Terra como no céu a gente está nessa linda conexão, não existe separação, a gente está no todo e a astrologia resume muito bem o que está se passando dentro de nós. Eu me chamo Vivian Oberger, sou astróloga, mentora de astrologia e de autoconhecimento e vou ficar muito feliz se você deixar seu like aqui e se inscrever nesse canal. Vamos entender então esse céu. Vou compartilhar aqui contigo o céu e contar para você que a gente amanhece a terça ainda com a lua em Aquário. E lembrando, a lua está minguante. A gente está finalizando a lunação ariana que começou lá no dia 29 de março, junto de um eclipse solar. Então não é qualquer lunação que a gente está finalizando. A gente está finalizando a primeira lunação do ano astrológico que começou com um eclipse. Então aí já tem uma potência inteira, né? Eclipses já marcam grandes transformações, grandes mudanças, catalisações na nossa vida. Então, se você sabe aonde aconteceu esse eclipse, lá na sua casa astrológica, onde você tem Áries, agora um ciclo está se fechando ali. E óbvio que muita coisa vai se reverberar aí durante 6 meses na sua vida, dentro desta área. Gente, a lua em aquário minguante dentro de uma lunação ariana fala sobre o quê? Você conseguiu encontrar a tua individualidade, a tua liberdade para poder falar os nãos e os sims naquilo que de fato tem coerência com quem tu é hoje? Colocar os teus limites? Mostrar que tu é livre para pensar diferente dos outros, que você não é obrigado a ficar seguindo o que todo mundo faz. Tu não é obrigado a nada no final das contas. Obviamente que a gente tem responsabilidade coletiva com as escolhas que a gente faz. A gente vai ter responsabilidade depois do nosso futuro daquilo que a gente está escolhendo. Mas tu não é obrigado a seguir a manada, só porque todo mundo tá fazendo, você vai lá fazer igual. E Aquário já é justamente esse diferente do zodíaco, muitas vezes incompreendido, muitas vezes chamado de rebelde, porque ele segue aquilo que faz sentido mentalmente para ele, não exatamente o que todo mundo está fazendo. Ele se questiona e ele questiona os outros também. Então, questione na sua vida. Busque buscar razões que façam sentido para você, não só literalmente as pessoas colocarem ideias na sua cabeça e você vai comprando aquilo independente da área da vida. Olhe para todas elas e questione. A Lua em Aquário, nessa quarta-feira, ela vai ter uma conversa muito positiva com Júpiter, que é o quê? Elemento ar aqui na energia geminiana. A gente vai ter uma expansão de ideia, de trocas, de consciência. E a Lua minguante já nos convida ao quê? A fazer uma finalização. Tem uma catarse acontecendo no céu, consequentemente aqui nas nossas vidas, que envolve apegos, que envolve muito aquele lugar de tipo, eu tenho um certo papel aqui. Isso pode ser um lugar até de maestria seu, isso pode ser um lugar de. Bom, dando um exemplo. Papa Francisco, vocês acabaram de saber a notícia, provavelmente, que ele faleceu. E ele está partindo, né? Saindo de o quê? De um reinado. Então, existe um papel grandioso aonde concluiu, né? Que Deus abençoe ele, mas concluiu, ok, findou. Chegou até o final. Então, existem até coisas grandiosas na nossa vida acontecendo que a gente talvez, ao contrário do que o Papa, né? Mas talvez estamos apegados, roendo aquele osso e dizendo: meu Deus, esse lugar é meu, esse reinado, essa posição, talvez até perante a sociedade, é meu, esse palco é meu, esse cargo é meu, e você talvez já sabe que isso tá mais te machucando, não tá te permitindo crescer, brilhar, se destacar como você merece, e você só tá pegado ali, entendeu? Por conta dessa reputação, talvez. Então, observa que existe sim um rompimento precisando acontecer. Isso pode ser até emocional, isso pode ser alguma coisa do passado também, que você tá ali faz tempo remoendo, sabe? Aquela coisa de ficar volta e meia tentando ressuscitar uma coisa que já tá morta. Você não é Jesus Cristo.
Jesus Cristo ressuscitou, mas eu acho que você não é Jesus Cristo. Então, olha para essas questões, sabe? Tem coisas tão maravilhosas aí já na tua frente, no próximo ciclo, para chegar e que aquilo vai te ajudar também a uma próxima transformação, é para você se tornar mais forte, para você poder ser mais você. Marte tá em Leão, cadê o teu brilho? Às vezes, pela sede desse poder, às vezes pelo apego nisso, você tá diminuindo o seu brilho de viver, você tá diminuindo o seu tesão pela vida, você nem tá conseguindo mais se sentir alegre. Mas é o ego, entende? Então, reflita com cuidado. E aí a gente ainda vai ter bons insights com essa lua, comunicando positivamente com o Júpiter nessa terça. Saiba ter pessoas à sua volta onde podem dar esses estalos de consciência. Às vezes é uma chavezinha que precisa virar na tua vida. Sei lá, às vezes você tá teimando, sendo teimoso, teimosa, em ficar pegado, parado num lugar, e o teu lugar é crescimento, o teu lugar é expansão. Você precisa entender como que o mundo funciona e começar a se mergulhar dentro dele, né? Não adianta ficar insistindo, insistindo, insistindo e viver em 2001 se a gente já está em 2025, né? As ferramentas que você usa, a tecnologia que você usa. A gente está falando de aquário, aquário é muita tecnologia. Busque informação, busque conhecimento, busque pessoas que possam te orientar nisso com essa lua em Trigono a Júpiter. O que vai acontecer também nesta terça, é um aspecto um tanto que pode engatilhar alguns, né, disparos emocionais, por isso fique atento, é a Lua que vai formar quadratura com Urano. No finzinho já do trânsito, ela vai formar uma quadratura com Urano, que é o próprio regente, então é aquele louco que já tá na beira do precipício e vem alguém e fala assim: Mei, acho que tá vindo um vento. E vem o vento e de repente empurrou assim, ó, só o ventezinho, que a pessoa caiu, entendeu? Se jogou. Então, olha, olha as chutações de balde que você pode fazer de maneira imprevisível e impensadas, que as coisas não precisam ser assim. As coisas não precisam vir de uma hora para outra. Você não precisa chegar no ápice, ficar pensando, pensando, pensando antes de agir, e aí quando agir, agir de uma hora para outra. E aí as pessoas ficam tipo assim, mas como? Não tô entendendo nada. Você tem que. Eu sei o que eu tô falando porque eu sou, às vezes, uma pessoa imprevisível. E esse aspecto fala justamente sobre isso. Nem sempre essas atitudes impensadas parecem, né? Só parecem ser impensadas, porque na verdade a gente tá pensando naquilo há muito tempo. Só que as pessoas à nossa volta não conseguem entender. Então, comunique. Antes de chutar o balde, reflita se é o melhor momento de chutar o balde. Ou se você já entendeu que é sim o momento de chutar esse balde, ainda mais que a gente está numa alunação que está em finalização, que você já entendeu que você é sua prioridade, que Vênus estava retrógrada te ensinando sobre isso. Se você já entendeu que agora é o teu limite, pontue ele de uma maneira mais tranquila, se puder. Não de uma maneira revoltada. Não de uma maneira, sabe, que pode parecer impensada para o mundo, porque tem que pensar também nas consequências do teu externo, tem que também pensar se tem mais pessoas envolvidas ou não nessas decisões, nessas escolhas, mas dizendo sempre abertamente para vocês, a Lua em quadratura a Urano pode sim trazer esses movimentos bem abruptos. Principalmente para quem não tem consciência, principalmente para quem não está recebendo a vibe do dia, principalmente para quem não faz ideia de que muitas vezes está só reagindo emocionalmente e tem um mínimo de autoconhecimento sobre inteligência emocional, ou enfim, a própria vida, né? O próprio autocontrole. É também uma terça-feira aí no fim do dia que pode trazer alguns imprevistos? Também. Então, assim, se as coisas mudarem, se não der tempo de chegar no compromisso que estava agendado, se não sei o que acontecer lá, atrasou. Sei lá, mil e uma coisas podem acontecer. Era para fazer risoto, de repente chegou em casa, não tinha arroz para fazer o risoto. Aí teve que improvisar a receita lá de última hora. Gente, às vezes essas coisas são oportunidades. A gente não pode olhar só para essas coisas que saem da nossa rota como, ai, meu Deus, que inferno. Não, olha como oportunidade, oportunidade. A terça-feira ela tá bem interessante e ela tá nos convidando também de maneira aquariana. Cara, seja leve. O que que você tá segurando que tá pesado? Desapega. Acho que um dos signos bem desapegados também é Aquário. Que, meu, se não faz sentido, não tem porquê.
né? Às vezes, cara, deixa a tua cabeça, dá um ar para sua cabeça, dá um espaço mental para sua cabeça, ainda mais que é um signo de elemento ar, mas não fica carregando coisas que são desnecessárias, que já são ultrapassadas, ainda mais que é um signo muito voltado ao futuro, né? Deixa eu olhar para o futuro, o que que tem que ficar remoendo o passado? Então, seja livre. Eu acho que é o maior pedido dessa lua minguante no signo de Aquário. Seja livre. E aí a gente vai ter um período bem grande aí da noite com a lua vazia. Deixa eu ver que hora que ela vai estar fora de curso para vocês. Ela vai ficar vazia das 7 horas, vai ser 18h55, então já vai ser quase 7 horas da noite, até a madrugada. E isso significa que a gente vai virar a noite da terça-feira com a lua vazia. Então, a partir das 7 da noite, você já sabe que você vai estar no seu recreio astral. É aquelas recomendações de sempre, lua vazia não inicia algo muito importante, não dá o start, não toma uma decisão, não bate o martelo, não faz algo que seja assim uma compra que vai mudar a sua vida. Cara, evita esses períodos. Faz quando ela já estiver em curso. Paciência, dá pra esperar um pouquinho, né, as coisas. E viva esse restinho de terça-feira de uma forma mais leve, despreocupado, vivendo mesmo, assistindo, sei lá, suas Netflix, seus seriados, convivendo com as pessoas à sua volta, sem ficar de julgamento também, sem ficar entrando em briga. As coisas, elas podem ficar meio que fora do nosso controle também quando a lua tá vazia. E aí ela vai chegar em Peixes às 2 da manhã e a gente vai acordar quarta-feira, na quarta, com a lua já em Peixes, também minguante. Outra coisa que tá acontecendo nesse céu é, gente, pela terceira vez, isso aconteceu em janeiro, isso aconteceu em março, isso tá acontecendo de novo. A gente tá tendo a conjunção de Saturno com, aliás, Saturno, Nodo Norte e Vênus, esses três pontos estão em conjunção mais uma vez no céu. Vênus, que fala sobre relacionamento, Saturno, que está falando sobre estrutura, no do norte, que é o nosso caminho de missão aqui, de transmutação, de entender que, cara, tem uma consciência divina assim nos guiando a todo momento, ainda mais em peixes, né? Saber abrir os olhos para isso. Outra coisa legal que tá acontecendo é que Urano está em sexto com esse nodo norte. Olha só. Urano tá a 25 de touro, no do norte tá a 25 de peixes. Aqui a gente tem um ângulo de 60 graus acontecendo. E aí juntou a conjunção aqui de Vênus a 26, Saturno a 26 graus, ambos no signo de peixes. O que que você tá sentindo que é o momento de estruturar, de lapidar, de criar bases? Porque Saturno, ele é meio limitador, mas ao mesmo tempo ele traz estrutura. Eu ouvi uma metáfora sobre isso que faz muito sentido. Pensa que para você tomar água, você vai precisar colocar a água dentro de um copo, né? Então aqui tá o copo, você vai colocar a água dentro do copo. O copo é o quê? O copo é a estrutura, então essa água ela não tá ali desaguando como se fosse num rio. Você colocou ela dentro de uma estrutura. Então aqui tem um limite onde essa água se molda e fica parada ali. Tudo na nossa vida, a gente precisa de uma certa estrutura, e ao mesmo tempo isso parece ser limitador, né? Ao mesmo tempo isso parece ser, cara, mas deixa a água lá no riacho, lá ela tá livre, lá não sei o quê. Não, mas para beber eu vou precisar colocar ela dentro de alguma coisa sólida, né? Resistente ali, enfim, com estrutura para que eu possa beber, enfim um projeto na sua vida, um casamento, um contrato que você assina com uma pessoa. Tudo isso tem pequenas responsabilidades, tudo isso tem pequenas estruturas para que essas coisas elas se consolidem. A longo prazo também, para que elas funcionem. Eu não estou falando só de água, aí um exemplo aqui, mas pensa sobre relacionamento, sobre um sonho que você está querendo realizar. Para isso acontecer, precisa ter essas estruturas, senão eles viram utopia, senão eles viram só idealizações e fantasias da nossa cabeça. Ilusão total. Se você não traz para a matéria, se você não busca um planejamento, se você não busca estruturar esse sonho, ele não se realiza. Isso é fato. Todo mundo sabe disso. E agora a gente está tendo mais uma oportunidade de olhar para esses sonhos, de olhar para esse momento tão auspicioso. Eu digo isso porque Nodo Norte não faz conjunção com Saturno sempre. Isso aqui é um evento raro que também a gente está aproveitando e já está acontecendo pela terceira vez, para você entender aonde que você precisa ter base na tua vida para que você possa viver com mais leveza. O Nodo Norte está em peixes, que você possa se sentir
que você não tá lutando, lutando, lutando para conquistar as coisas, mas que as coisas estão funcionando porque existe uma estrutura, porque você tá seguindo ali, você tá protegido de certa maneira. As coisas, elas vão acontecer porque você tá seguindo essas normas, entre aspas. Então, note, onde é que você tem peixes aí no seu mapa astral? Gente, quem tem o próprio mapa e ainda não tá buscando essas informações dentro do próprio mapa para entender, caramba, gente, aproveita, você tem uma bússola na sua mão. Entender o nosso mapa astral, ter uma interpretação dele é valiosa, né? Você buscar o conhecimento através de um astrólogo que vai te interpretar ele porque tu não sabe ler ainda. Maravilhoso. Mas ter a autonomia de poder, nesses momentos auspiciosos do céu, ir lá olhar, identificar que casa que está acontecendo, qual área da vida e não sei o quê. Gente, isso sim é você ter ali a sua ferramenta nas tuas mãos e ter mais ainda consciência das coisas, dos acontecimentos, porque daí você também não tá só com uma ferramenta e não sabe usar. É tipo eu te falar que você vai vir aqui na minha casa pra me ajudar a pintar a parede e eu te entrego os equipamentos, o rolinho, a tinta e te deixo sozinha aqui. Fala, ó, você vai pintar essa parede aqui. Só que eu não te ensino. Você vai entender? Você vai estar com todas as ferramentas na mão, mas às vezes você não sabe por onde começar, o que que faz por primeiro. Então, busque estudar a astrologia. Eu falo isso aqui abertamente, vocês sabem que eu tenho um curso de astrologia também, porque o que eu mais quero é que as pessoas sejam independentes da própria bússola. Seja astrólogo de si. Busca olhar para o seu mapa e entender, descodificar esses símbolos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende sobre nós. Conhecimento sobre nós nunca, jamais vai ser demais. E aí, olha só. O que está sendo estruturado na sua vida que parece que vai te colocar dentro de uma gaiolinha, só que na verdade não é uma gaiolinha, é uma estrutura que está acontecendo para que você prospere, para que você se sinta feliz, para que você possa ser mais realizado, que tenha mais prazer. Nem tudo, às vezes a gente vai conseguir de primeiro passo, né? Porque Saturno também fala assim, ó, talvez você tá querendo muita coisa, a gente vai precisar organizar isso e começar assim. Então, se parece que tá vindo uma limitância, parece que tá castrando algo para você poder viver isso, é momentâneo. A vida, para crescer, a gente precisa, vai ser desafiador, a gente precisa fazer pequenas renúncias, a gente tem que escolher coisas certas. É um amadurecimento. E isso aqui está acontecendo para geral. Não só quem está vivendo o retorno de Saturno é isso, aqui está acontecendo para geral. Amadurecimento nas relações, amadurecimento na forma como você lida com as suas finanças, com o seu dinheiro, com o seu senso de valor. Amadurecimento, sabe? É se tornar adulto dentro dos seus sonhos. Para de ficar entregando seus sonhos nas mãos dos outros. Vai você lá e realiza eles. Então, esses babados todos. Ainda mais daqui a pouco o Vênus chega em Áries. E aí é aquela coisa: a água vai bater na bunda e você vai ter que correr atrás mesmo de realizar o que você quer. Vou tirar um conselho do oráculo para nossa semana, né? Que basicamente está começando hoje, né? Ontem, segunda-feira, acabei que eu nem trouxe a vibe do dia para vocês. Mas vamos lá. Terça-feira. 22 de abril. Quem fica até o final ganha o conselho, né? Agora, quem fica até o final, eu não sei. Se você tá até o final, deixa seu like aqui, deixa seu comentário, nem que seja um coração para mim ver que você ficou até o final. Isso ajuda, inclusive, o canal a crescer. Se você acha que essa mensagem é uma mensagem importante de ser compartilhada, meu, convida seus amigos para ouvir, compartilha, dá seu like, colabora, é uma comunidade. Autoconhecimento é isso, é a gente se unir em torno de algo que está sendo bom pra gente. Mesquinho é aquele que guarda para si mesmo e não abre mão para o outro também poder evoluir. Vamos lá. Conselho do oráculo para nossa terça-feira. Oráculo de Delfos, a vibe do dia. Qual é o conselho? Concentra. Oh, que conselho bonitinho. Gente, acho muito venusiana essa carta. Acho que ela já saiu alguma vez aqui. O conselho para nossa terça-feira é que a gente busque beleza. Olha só que engraçado, né? Para que a gente busque beleza na nossa terça-feira. Isso aqui pode ser de uma maneira estética, então vai se sentir bonita na frente do espelho, minha deusa. É, meu deuso, que tá aqui ouvindo.
Busque a harmonia. Beleza é muito sobre harmonia também, sabe? Busque harmonia, busque bem-estar. Beleza não é só a estética na parte exterior do mundo, da vida, das coisas. Beleza tem no simples, beleza tem no comum, beleza existe até num, sei lá, num tronco de árvore que se formou e de repente, se você parar para observar aquilo ali, tem uma beleza tão única, tão particular. Eu digo muito sobre isso, inclusive a Aquária é sobre isso. Você já notou a beleza que existe nas pessoas que são autênticas, que elas são diferentes? Que elas, na verdade, só estão expressando a verdade delas. Quanto mais verdade, mais beleza. Então, essa é a dica para tua terça-feira. Busque essa beleza que ela é muito mais interior do que projetada, né? Então, é uma beleza energética também. Busca estar se sentindo belo de dentro, porque isso vai exalar para fora. Meus amores, um beijo no coração de todo mundo. Amanhã, quarta-feira, a gente vai estar aqui de novo com a lua já em peixes. Até!